Cara, tua história com Canela aqui, tu é de Canela, efetivamente, né? Sim, sim, eu sou nascido e criado. Fiz uma tentativa de morar em Porto Alegre, mas eu não me adaptei, não gostei, e é aqui. Eu tenho uma irmã que mora no Canadá, e toda vez ela me insiste para que eu vá para lá também, e eu não quero. Não quero, eu quero viver aqui, comecei aqui a minha trajetória e vou encerrar ela aqui, né? Poxa, que a tua irmã é muito inteligente, viu? Uma pessoa que sabe o que tá te sugerindo aí, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso, Porque é com tentador ir certeza. pra fora, né? Eu acho que tem que ser. Eu acho não, tenho certeza, né? Que tem que ter muita coragem. Né? Muita coragem. E eu não sei se eu tenho tanta coragem, né? Então eu vou ficar aqui. Mas coragem pra ficar também precisa, né? Mas Claro. eu acho que não é só questão de coragem. Tu tem um carinho por Canela, né? Eu acho que é Tem, evidente. tem. A tua história, ela fala muito sobre isso, né? Muitas vezes. Quando eu comecei o Papardelli ali, várias pessoas, e pessoas que eu considero influentes em Canela também, sabe? Me disseram, mas por que tu não fez isso em Gramado? Bom, sabe? Essa pergunta eu ouço muito. Por que tu não vai para Gramado? Eu não quero ir para Gramado. O negócio é com Canela. Eu sou filho de Canela e eu quero honrar isso, né? Então, se um dia tiver a oportunidade de montar um negócio em Gramado, vai ser o meu segundo negócio, como foi na época do pasteleiro. Agora não, é aqui que eu vivo, é aqui eu tenho que devolver para a cidade o que ela me deu até ao longo da minha vida. É isso que eu penso. Tu passou por vários segmentos além da gastronomia, né? A gente estava falando antes da questão do teatro, a própria política, né? A parte política também, eu acho que tu te envolveu também em alguns momentos, né? Sim. Eu tenho, ao longo da minha vida, né? Eu trabalhei em fábrica de móveis, né? Quando era piá, porque na minha época a gente começava a trabalhar com 13, 14 anos, né? Isso, com 14 anos tinha carteira assinada, né? Então eu trabalhei em fábrica de móveis, trabalhei em fábrica de calçados, trabalhei na hotelaria. E aí depois da hotelaria eu comecei a trabalhar na produção de eventos, né? Já fazia desde criança eu cantei em coral, né? Então eu me envolvia na igreja, sempre estava envolvido com coral ou com apresentação disso, apresentação daquilo. Na escola eu sempre fui muito ativo nessa questão de trabalhar na parte cultural das coisas, sabe? Então, desde piá, desde que eu fui para a escola no primeiro ano com a professora Neuci, né? Quem não passou pela professora? Um ser iluminado, né? Uma pessoa Com certeza. fantástica, assim. E desde lá, então, eu sempre me envolvi com a questão cultural e passei pela política. Tive a honra, né, de ser secretário de turismo em Canela. Foi um mandato tampão, assim, né? Foi quase um ano, mas para mim foi uma escola gigantesca. Voltaria para uma secretaria dessas? Não, agora eu acho que não é mais, não tenho mais essa, eu não tenho mais essa paciência, sabe? Porque a política cara, a gente está vendo aí em tudo que é canto, né? A política ela destrói as pessoas, como é que eu vou dizer? Sei lá, a pessoa deixa de ser honesta, eu acho, sabe? Desperta um lado O ruim sistema ou meio que negativo. engole, né? Eu O acho, sistema um pouco. ele te induz, sabe? As pessoas te levam para isso, sabe? Claro, tem muita gente que é muito honesta, que trabalha na política, sim, mas as pessoas elas não têm uma vida longa, entendeu? Assim como eu nunca soube como fazer uma falcatrua de uma licitação, eu não soube fazer isso. Talvez porque eu não fiquei tempo suficiente. Mas e não teve faria. oportunidade nesse ano? Não. Vamos dizer assim que, tipo, eu fiquei um ano só e já aconteceu alguma coisa. Né? Não, porque eu não consegui, eu nunca tentei, eu nunca quis isso, entendeu? Porque eu acho que não é por aí que Mas o sistema não eu- quis isso de ti? Se em algum momento alguém me falou, quem sabe, né? Não, mas eu tinha um. E todo mundo tem, como político, um salário, então tu já tem o teu recurso que vem do teu trabalho. Tu precisa tirar de uma. A gente vê muito o caso da saúde, no caso que aconteceu no nosso hospital aqui, agora o hospital praticamente falido novamente. Novamente, né? Né? E aí? O que aconteceu com as pessoas que tiraram dinheiro? Tirar dinheiro da saúde. Isso é uma visão do Paulo André, tá? Tirar dinheiro da saúde e da educação.
Cara, um cara desse não. É burrice. Ele tem que ir pra prisão e nunca mais sair. Entendeu? Porque ele tá tirando da criança e tá tirando de um necessitado, um cara que precisa de saúde. Se ele vai para o hospital porque ele precisa, né? O cara pode morrer ali, aí tem gente que tira dinheiro do hospital, tira dinheiro da saúde, rouba dinheiro das pessoas necessitadas. Isso é o fim do mundo. Eu não consigo, sabe? Então eu não voltaria mais para política. De jeito nenhum. E um departamento de cultura ou algo assim, né? Porque tu tem uma história grande com a cultura aqui da cidade, né? Não te interessaria trazer algum tipo de projeto, assim, pra voltar a incentivar de alguma forma, né? Eu sou um cara muito saudosista. Eu choro muitas vezes, sabe? Sou muito emotivo. Mas assim... Prepara a câmera aí, Rodolfo. Prepara a câmera aí. Close. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria Canela voltar a ter os espetáculos que a gente tinha na época que eu fui secretário e antes, né? A produção dos eventos como a gente fazia antes. Fala das semanas de teatro. Festival Internacional de Teatro de Bonecos, que era a referência no mundo. No mundo, não era para Canela. Quantas edições teve? E agora que me Umas pergunta. 20 e pouquinho. 20 e poucas. Não foram 26, poucas, né? eu acho. Eu não tenho certeza, mas é por aí. Mas foi referência para o mundo inteiro, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. A Páscoa, Semana Santa em Canela, que a gente fazia os espetáculos. Eu comecei fazendo espetáculo da Semana Santa na rua, em teatro de sombra, com o Gerry Marques, que é um cara de Porto Alegre, que vinha para cá nos dirigir. Eu participei em praticamente todas as edições da Semana Santa. O que tu fazia nesses eventos? Eu comecei atuando, né, no teatro de sombra, e participei de todas. No final eu já estava dirigindo o evento. Teve um teatro sombras que foi em volta da catedral. Teve um que foi O primeiro começava lá nas Roda-Aranha, né, na entrada da cidade, vinha em cada ponto tinha. A gente fazia uma cena e aí estava acontecendo a segunda, a gente corria para fazer a terceira, era muito, sabe, Era em cima do laço. mas era muito bacana, cara, sabe, esse amor. Uma proposta imersiva também para quem estava assistindo, né? Diferente, sim. Exatamente. Eu acho que um dos últimos foi no Parque do Lago, não foi? Teve no Parque do Lago. Do Palácio, né? Mas Parque aí, do Palácio. Que era imersivo, assim. Lá eu já não estava mais participando, né? Mas também teve algumas tentativas depois no Parque do Lago também, teve espetáculo ali, né? Mas o bacana era, esse espetáculo que a gente fazia na Semana Santa também tinha além da Via Sacra, eram 3 espetáculos, né? Era o Sábado de Aleluia, aí tinha queima de fogos, tinha uma orquestra sempre. A sexta-feira, então, era a Sexta-feira Santa, e tinha o Ofício de Trevas que acontecia na igreja, dentro da igreja, que era um outro espetáculo que era surreal. Para a época, era, né? Sabe que eu lembro de um que eu não morava aqui em Canela ainda, então eu tinha menos de 10 anos. E o Jesus saía de dentro da igreja. Eu tinha muito medo, cara. Muito medo. Até hoje eu tenho aquilo marcado na minha memória. Isso aí era o Paulo olhando pra ti dizendo assim, vou assustar aquela criancinha ali. Muito medo, cara. Porque pra mim era real aquilo, não era uma encenação, sabe? Mas tu dirigia, Paulo? Tu dirigia, participava como ator? Jogava nas 4... No começo eu era ator, né, dos espetáculos, e teve umas 2 ou 3 edições que eu dirigi o espetáculo da Via Sacra, né? O Sábado de Aleluia era uma coisa, a Ofício de Trevas outra, com outros diretores, né? Até porque envolvia bailarinos, envolvia outras coisas. Mas da parte teatral da Via Sacra eu dirigi 2 ou 3 vezes, né? E tu só fazia os eventos nessa época aí, ou tu já tinha esse trabalhava, negócio na... Na época eu não tinha ainda, não era empreendedor ainda, né? Eu não tinha o pasteleiro, Empreendia de outra forma, na cultura. Na cultura, né? Exatamente. O espírito talvez, ali, né? talvez tão desafiador quanto, né? Porque com certeza. Sim. projeto cultural não é uma coisa simples de executar, né? Não, Todas as leis, não. tem que E entender. Que é uma produção, é como construir uma casa. Tu tem que começar do zero, né? Muita pesquisa, né? Tu desenvolvia, inclusive, o tema principal, por exemplo, do que ia ser. Sim, isso a gente fazia em conjunto, né? Porque fazia junto. Na época também eu trabalhava na prefeitura, na Secretaria de Educação,
Então, a equipe da secretaria é que faz em reunião, definia temas, enfim, né? Mas a gente trabalhava o ano inteiro, né? A gente começava o ano já desenhando o ano, porque tudo era direcionado para as escolas, tudo envolvia as escolas, né? A gente tinha ali uma programação que começava, era o carnaval, daí vinha a Páscoa, daí vinha a Feira do Livro, daí vinha o Festival de Bonecos, daí vinha o Festival de Teatro e depois o Sonho de Natal. Então era praticamente de 2 em 2 meses É o um trabalho evento, de um ano inteiro, claro. um evento grande. E a gente envolvia muito as crianças naquela época, naquela nossa época, né? Porque, por exemplo, assim, se desenvolvia um tema, aí levava para as escolas. Na Feira do Livro, as crianças tinham uma parte da Feira do Livro, por exemplo, que era das crianças. Elas escreviam, montavam o seu livro e era exposto os livros, claro, né, no mesmo ambiente onde acontecia toda a feira. Então tinha essa parte sabe, que era muito bacana, porque tu acabava envolvendo as crianças em tudo. Aí a gente pulava lá para o Festival Internacional de Bonecos, foi o único assim que depois lá pela fundação a gente fez um ponto de cultura que ensinou muita gente também a construir seu boneco, fazer roteiro, papapá. Mas eu quero dizer isso, que a gente tinha uma linha que interligava todos os eventos, né? Então as crianças assistiam todos os espetáculos de graça. Toda a rede municipal assistia os espetáculos todos. Isso não tem preço, né? Né? Fazia-se uma programação, né? Claro que à tarde, né? Os espetáculos adultos não, né? Mas tinha uma programação que era direcionada para as crianças. Era um ônibus chegando no teatrão com crianças, né? Então isso não tem preço. Isso é uma coisa, isso é construir a personalidade das crianças, né? Sabe que a gente ficou com o teatrão fechado agora, o quê? 2 anos? Acho que foi Porque mais até. Antes da pandemia eu acho que estava fechado já, Sim, né? já. E agora aconteceu um evento, né, que envolvia as crianças, era uma apresentação mais circense. Qual é que é o nome da companhia? É Cia Sorriso, né? Sim. Sorriso e Arte. Sim, Sorriso e Arte. Não quero falar o nome errado, mas acho que é. Mas ali de Santa Maria. E, Sim. cara, foi uma turma de escola ali de tarde. A Ci estava presente ali assistindo eles. E a reação das crianças em entrar no teatro. Não era nem de assistir o espetáculo. Isso aí, sim, claro, encheu os olhos, inspirou, né, as crianças ali. Era nítido. Agora, de entrar no teatro, tu não imagina assim, que... Eu não consegui assistir esse espetáculo aí, eu soube dele. Mas seguramente eu ia ser o cara que primeiro ia chorar, né? Mas, relembrando, Paulo, assim, relembrando, sabe? Sensacional. O que a gente viveu naquela época, né? E para as crianças é muito marcante, né? É. É muito marcante, assim, essa experiência. Parece banal, né? Porque, tipo, falando de experiência digital na TV e tudo que acontece. E, cara, uma coisa que é tão tradicional, né? Sim. Alguém subir num palco, fazer uma apresentação. O bem mesmo, né? O quanto que emociona. A gente perguntou pra ele, né? E aí, filhão, gostou? Mamãe, tu não tem noção. Eu amei. Olha só. Porque pra ele, ele já foi em espetáculos, mas quando era menor, então a criança tem um pouco dessa coisa da memória também. Sim. Agora, isso desde que ele tá, ele diz que o assunto na escola, porque vários colegas dele foram, né, foi esse, assim, as meninas nos tecidos, tinha um globo em que, né, os artistas, enfim, subiam, eram suspensos, enfim, muito, muito legal mesmo. E ele disse, nossa, eu amei, todo mundo amou, a gente adorou. Uma das meninas de tarde, que ela chegou, ela desceu do ônibus assim, ela disse, eu não acredito. E se escorou assim, sabe? E eu disse, meu bem, tu tá bem? Tá tudo bem? Ela, tia, eu tô no teatro. Tu vê, né? Tipo, sabe? Ela tava realmente emocionada, Sim. Sabe? Isso muito legal. É muito emocionante, assim, porque tu vê, aí voltando um pouquinho, né, no que eu falava antes da questão dessa linha, aí da Feira do Livro, algumas professoras pegavam os textos das crianças e transformavam em teatro e era apresentado lá no Festival de Teatro. Tá entendendo? A linha do negócio que era que envolvia sempre todo mundo. No final, chegava lá no Sonho de Natal, em 2 ou 3 edições, a gente criou um coral de 1000 vozes de crianças da rede municipal. De 1000 vozes? É. Eram 1000 crianças mesmo? Sim.
Tinham 2 arquibancadas gigantes, assim, do lado da igreja. Eu me lembro disso. E, entendeu? Então, tinha isso, o meu saudosismo me levaria para isso, sabe? Porque hoje, o que a gente vê, assim, eu não tenho filho, né? Mas o que eu vejo, assim, vejo muito lá no restaurante. A primeira, não é a maioria, tá? Mas alguns pais chegam. Onde é a área kids? Eu não tenho, um restaurante muito pequeno, não tenho já vão embora. Ou se ficam, largam um tablet desse tamanho na frente da criança, um volume ensurdecedor, e os pais, na grande maioria, né? Quer dizer, não é a grande maioria, mas na maioria das vezes que acontece isso, entendeu? Então, eu penso assim, muitas vezes eu vejo também, eu tenho uma ligação muito forte com a criança, apesar de não ser pai, né? Mas eu vejo assim, muitos pais que não sabem o que a criança come. Do que é isso? Ah, mas tu não gosta disso? Ah, põe gorgonzola que ele gosta. Gorgonzola uma criança. Entende? Então, a gente tá falando grego, em né? minha defesa, o B come mais porque a gente come em casa, né? Então Sim. ele tá habituado. Mas quando o pai não sabe, Mas quando ele o que a não sabe, criança com certeza. come, é É triste. punk, sabe? né? É triste. Não, sabe? Então, tu percebe que não tem a convivência, acredito eu, né? Engraçado isso, né? É. No restaurante, ao servir um prato, tu perceber como é que é uma relação familiar, né? É. Olha quando tu consegue entrar na vida das pessoas. Disso, É uma coisa que a gente não se liga assim normalmente, né? é.